Vamos começar? Boa noite a todos e a todas. É com prazer que a DUFSCar recebe a doutora Sara Bononi para fazer uma palestra sobre assédio moral e sexual. Essa palestra ela está dentro do ciclo de eventos de 40 anos da DUFSCar e faz parte também do grupo de trabalho, um grupo de trabalho aqui da DUFSCar de Direitos Humanos, Gênero, Raça e Sexualidade. Está ligado a um grupo maior do PROIPS. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. E a doutora Sara, deixa eu só apresentar. Ela é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo. Gente, antes de começar, eu quero colocar só, lamentar a morte de uma professora e ex-professora de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte. Ela esteve no evento, ela esteve em Salvador, na conferência, fez uma belíssima de uma palestra sobre direitos humanos, e uma professora da universidade, transexual, que nunca teve a possibilidade de ser professora efetiva. Ela só conseguia ser professora substituta. Ela fazia concurso, mas sempre ficava em segundo lugar, pela condição dela. E, infelizmente, ela veio a falecer ontem, né? E faleceu, você acha que você conheceu ela? A gente fez a palestra, né? E faleceu em estado assim, meio que de abandono, no hospital público, sem dinheiro, porque ela escolheu ser docente e não se prostituir. Mas nunca teve oportunidade de ser professora efetiva. De que área ela De história. Quero aqui colocar e deixar registrado e lamentar, infelizmente. Boa noite. É sintomático começarmos essa fala falando de uma mulher trans que teve aí um final triste, né? É metafórico isso. E falar de violências é uma coisa que sempre me deixa... É sempre um convite para quem milita em direitos humanos tratar do tema de uma forma, fazer uma abordagem ampla, ou pelo menos uma introdução, né, por assim dizer. Eu peço licença para falar um pouquinho da minha chegada aos direitos humanos, que tem a ver com isso. E eu sou de São Paulo, havia me mudado para cá há poucos anos, e eu estava assim, vivendo um período sabático. Não fazia direito empresarial, não sabia bem se gostaria de continuar nisso. E aí fazia alguns trabalhos para alguns amigos na área de direito e voltei a fazer teatro com bastante intensidade, enquanto eu tentava me desligar de uma sociedade em São Paulo. Nisto, uma senhora bate na minha porta, eu alugava uma sala ali no prédio da OAB, e ela passou na portaria e pediu a indicação de uma mulher. Ela queria uma mulher, e quando disseram que havia uma mulher negra, advogada, ela sentiu aí uma empatia e foi falar comigo. Ela havia acabado de sofrer uma violência policial. Ela estava com o rosto todo desconfigurado e na época já fazia uns 2 dias e ela ainda estava com o rosto bem inchado, então ela interpelou, ela foi chamada por telefone pela filha que assistia tudo, o sobrinho sendo espancado, o sobrinho de 16 anos, que nunca havia passado pela polícia, mas ele estava sendo espancado. E ela foi lá. E por isso foi jogada no camburão e passou uma noite na delegacia. Ela estava inconformadíssima. Em razão desse meu envolvimento direto e rápido, eu procurei a OAB, então procurei um apoio, né, na comissão. E aí se deu o meu envolvimento com os direitos humanos, isso há mais ou menos 6 anos atrás. Até então eu não só conhecia por noticiários, né, o que era essa rede, que é uma rede gigante, é uma rede bem articulada, de pessoas que se doam, porque é um trabalho voluntário e que tem conexões no mundo inteiro, né. A partir daí, em 2015, eu entrei na comissão
de apuração sobre a verdade da escravidão negra no Brasil, que é um paralelo da Comissão da Verdade, que foi instaurada para apurar os crimes ocorridos na ditadura. A comissão para apurar os crimes ocorridos na escravidão, ela teve a mesma potência inicial. Contudo, o governo federal, em razão das modificações políticas ocorridas desde 2015, se colocou, não assumiu o seu lugar, o seu papel, assim como assumiu na parceria da OAB na outra comissão. Então, os trabalhos que foram iniciados ficaram incipientes. Daí eu conheci Humberto Adame Júnior, que é um expoente da luta pela igualdade racial no Brasil, que foi para os Estados Unidos e lá conseguiu os fundamentos necessários, os instrumentos para começar essa luta aqui. Hoje ele milita pelas terras quilombolas, ele esteve junto da questão das cotas, então ele foi um dos responsáveis pela implementação da lei de cotas, é uma pessoa muito brilhante. Dito isto, nós chegamos a um tipo de violência específica, né, que é a violência sexual e a violência, o assédio moral e o assédio sexual, que na verdade indicam um potencial muito ofensivo da nossa sociedade. Por quê? Porque quando você tem um instituto específico, quando o direito trata de um instituto específico, ele está dizendo que a sociedade o potencial ofensivo da sociedade não foi abarcado pelas normas gerais. Então, os tipos criminais gerais, então, ofender alguém, ofensa física, qualquer outro tipo de ofensa já previsto no Código Penal, não comporta, não abarca o que tem acontecido com muita incidência na sociedade. Então, foi o caso do feminicídio, né, que a lesão corporal as penas da lesão corporal passaram a ser, entenderam, né, que passaram a ser pequenas diante do potencial ofensivo para essa população específica. Ocorre quando você tem um estatuto de proteção específico, como é o estatuto da criança e do adolescente, então se entende que essa criança, que esse indivíduo, essa população é constantemente agredida, então a lei normal não abarca aí a necessidade de proteção. E ocorre quando há uma criminalização por um assédio sexual. E nós, quando falamos de assédio sexual, nós estamos diante de um crime, né? O artigo 216-A do Código Penal, ele estabelece, desde 2001, que assédio sexual é crime. E aí a gente vai ver as formas e de que forma isso se configura, né? Agora, ao passo que o assédio moral ainda não tem essa nomenclatura, ele ainda não está revestido com esse tipo penal. Contudo, ele se reflete no direito trabalhista e no direito civil. Então, quem sofre, a vítima que sofre um dano, um assédio moral, ele pode sim ser reparado pela via trabalhista e pela via civil, uma indenização moral. O que torna, que elemento faz esses assédios terem alguma identidade? Os traços comuns são ofensa a direito fundamental, continuidade no tempo e uso desmedido de poder. Então, cada um na sua forma. Na verdade, quando você fala aí que é ofensa a direito fundamental, você está falando que esse direito ele vem de uma fonte maior, né, que é um outro ramo, um ramo que cobre a tudo aí, que na verdade nós estamos diante dos direitos humanos. Se falamos em direitos humanos, certamente nós estamos aí também abarcados por uma rede internacional de proteção, né? Então, moral, dignidade, psicológico, tudo isso vem de uma norma internacional que, de alguma forma, em algum momento, o Brasil ratificou e ele assimilou isso no seu direito pátrio. A partir de 2015, o nosso direito entrou um inciso na Constituição, no artigo 5º, inciso 3º, que dita que isso é um fato muito importante, né, que ocorreu no nosso direito. Ele dita que todo tratado internacional
de direitos humanos que o Brasil ratificar tem força constitucional. Então, em alguns países, anteriormente a essa modificação, o Brasil ratificava e não cumpria. E no direito nacional, você não tinha meios de punibilizar, de cobrar da forma devida aquele que não observou a norma. Então você teria aí os tribunais internacionais, né? Poucos sabem que hoje nós temos tribunais internacionais de direitos humanos, inclusive, Tribunal Internacional Penal, Criminal. Eu não estou lendo certa do ano, mas também é coisa recente, é coisa de, sei lá, no máximo 5 anos. Então nós temos um Tribunal Penal Internacional. E, então, quando um país que ratificou uma norma não descumpre um tratado, ele pode sim ser punido por um tribunal. E a gente já tem casos disso principalmente na África. Tá bem? Vamos falar agora dos tipos específicos, então. Adentrar no assunto. Bom, acho que é bacana começar com a diferença fundamental entre um assédio e outro, né? No assédio moral, o agressor ele deseja eliminar a autodeterminação do empregado. Tá? Então tem aí uma relação de subordinação, tá? E tem que estar dentro dessa, normalmente por exigir esse elemento de subordinação, então você encontra isso se configura dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Então por atos contínuos, ele vai minando, então não pode ser só um ato isolado. Quando há uma agressão, uma fala ou alguma coisa assim única ou muito esparsa, não se configura o assédio. O assédio tem que ter essa prática reiterada, tá? E contra um indivíduo específico. Tá bom? Se você tem aquele chefe que é neurastênico e briga com todo mundo, está sempre de mau humor, né? Então o problema é do chefe, né? O problema, todos estão sofrendo, mas ele não tem, quando não fica claro que ele quer atingir um indivíduo específico, né? Então também não se configura o assédio. Pode ser que ele queira atingir vários indivíduos ao mesmo tempo, mas isso tem que ficar muito configurado. E aí, o que acontece? Como é uma coisa que se prolonga no tempo, tem essa repercussão no psicológico, né? Então a pessoa, por mais que ela se sinta blindada, o problema é dele, enfim, esse cara tem mau humor, né? No assédio sempre acontece aí uma repercussão psicológica, ainda que o indivíduo não assuma e ainda que ele decida sair da empresa, mas pela análise, principalmente da produção dele e das relações, dos vínculos que ele tinha no ambiente de trabalho que ele deixou de ter, volto a falar da produção, do sorriso, do viço, né? Do interesse dele por aquele trabalho, pelo meio ambiente, isso tudo fica muito claro. E aqui eu coloquei que tem um lugar aí que é muito crítico, que a vítima ela passa a querer ser aceita, ou passa a querer, ela acha que o comportamento dela tem a ver com aquela situação. Contudo, isso vai se esvaziando, essa leitura dela, porque ela pode agir da forma A ou da forma B. Ela sempre vai se sentir ofendida. No final é sempre a mesma coisa. Então, às vezes o ofensor ele age em público como se estivesse fazendo apenas uma brincadeira, né? E o meio também pode entender que isso é uma brincadeira. Tipo, eu tive um caso de um funcionário que ele caiu num lugar muito sujo, né? E aí colocaram um apelido nele, mas era sempre o chefe que começava, então sempre o chefe que se remetia àquela situação e aí virava gargalhada geral. E as pessoas falavam, não, você tem que entender que isso é uma brincadeira, deixa de ser bobo, enfim. Mas como partia do chefe, então o chefe acabou respondendo por isso, né? Agora, normalmente essa diminuição mais dura,
essa fala mais dura, essa fala que não deixa dúvidas de que é uma agressão, ela ocorre entre dois. Né? Então, o chefe, às vezes por e-mail, e aí é uma prova boa e fácil, né? Mas é rara, ou às vezes essa coisa no ouvido, essa coisa velada, incluindo o gesto. Então, um olhar constante, duro, de repreensão, também representa aí o assédio moral. Tá? Deixa eu ver o que mais. Assim, a apropriação do trabalho do outro também é um assédio moral. Né? Você entra aí na questão psicológica. Então, você... o chefe, né, o supervisor, ele não vê com bons olhos o que está sendo produzido, então sempre tem críticas sobre a produção do outro, e depois ele se apropria dessa ideia. Se for comprovado que ele se apropriou da ideia e anteriormente ele disse que aquilo não tinha validade, isso também é um assédio moral. Né? Voltando à fala, com práticas reiteradas. Tá? Se for só um ato, isso é uma outra esfera, é um outro assunto, mas também é passível de indenização. Tá? A questão da desumanização, aí, quando você trata de Adriano, falando ele, então ele está presente, mas é tratado como um objeto. Então você se refere a ele como aí uma pessoa que não está presente no ambiente. Aqui tem um caso clássico, né, porque o assédio, primeiramente, ele foi concebido, é um instituto de direito. Né? Então, sempre que você tem um termo claro no direito, é porque isso se tornou um instituto. Então, acho que cientificamente vocês entendem que hipóteses foram analisadas, né, alguns casos foram analisados, para que aquilo fosse tido como algo, um instituto, ou seja, uma ideia completa, um conjunto completo que pode ser representado por um nome. Tá? E a primeira vez que se alcançou esse instituto foi na França, né, e um dos casos clássicos foi aí do industrial Maxime Bonnet, que ele não permitia que as suas operárias sorrissem, se levantassem a cabeça, tá, durante o trabalho na máquina. Esse é um caso muito emblemático. Assim. Bom, falamos de crime e aí falamos de assédio sexual, não de moral. Né? Então ele está no artigo 216A, foi previsto, e aqui é o tipo descrito de uma maneira bem fria. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou aqui, ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição superior e hierárquica, ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Tá? A pena é de 1 ano a 2 anos. Aqui entrou um negócio no meio, mas é isso, eu consegui. Então a pena é de 1 ano a 2 anos. As características: constrangimento ilícito, então compelir, obrigar, algo contra a vontade da vítima. Então, se não tiver esse constrangimento ilícito claro, não fica comprovado. Aí uma questão delicada. Há casos em que há aí um relacionamento que ocorre durante algum tempo entre chefe e subordinado, e depois a subordinada, né, via de regra é a subordinada, a norma, ainda há uma discussão se tem que ser do gênero feminino ou não, mas a jurisprudência já tem dito que independe, né, mas a maior parte da doutrina diz que tem que ser. E a vítima, ela mantém um relacionamento com o superior por algum tempo e depois ela diz que ela foi constrangida. É muito difícil a comprovação, tá? Quando, enfim, a história comprova que há aí um idílio, né? É muito difícil. Finalidade especial, então tem que ter essa finalidade específica e ponto. Favorecimento sexual. Né? Abuso, e com abuso de uma posição ou superioridade, sempre. Né? Então tem que ter aí a questão da subordinação, novamente falando. Ok? Então, entre dois colegas de trabalho, no mesmo nível, não se caracteriza o abuso.
Relação de hierarquia já falamos. Assédio moral. A questão aí é a repetição ao longo do tempo, né? Práticas vexatórias e constrangedoras. Nós vamos aqui dar alguns exemplos e aí isso aí vai ficar muito claro para quem ainda tem dúvida das situações. Legislação aplicável, óbvio, Constituição Federal, como eu falei, tem aí a norma supranacional, a Organização Internacional do Trabalho prevê aí a questão de um ambiente sem constrangimento, né, em que haja que o indivíduo se sinta apto a produzir e se desenvolver. E, inclusive, na demissão, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem normas assim excepcionais em que a nossa legislação trabalhista abarca, inclusive na forma da demissão. Então, quando o indivíduo, quando um funcionário, ele é bom funcionário durante um lapso temporal razoável, ele não pode ser demitido de uma hora para outra sem uma explicação bem fundamentada, né? Isso nós não temos na nossa legislação pátria trabalhista. Então, quando falta essa luz clara, o direito do trabalho ele abarca bem as normas internacionais. Então, aqui nós temos a Constituição, nos seus artigos 5º e 7º, inciso 31, que protege o direito à intimidade, dignidade, igualdade, honra e vida privada, né? E além do artigo 483 da CLT, que também se remete a esses mesmos direitos. No direito civil, nós temos a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, que presume a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então, a empresa sempre responde, tá, pelo ato do funcionário, pelo ato ilícito aí danoso. Eu entendo que cabe também repercutir sobre o próprio agente agressor. Isso é importante, principalmente nas instituições públicas, porque se você tira o peso do ombro do sujeito, você não disciplina, então você não muda comportamento. Então é preciso mudar a nossa cultura. Os agentes públicos, eles parecem que estão dissociados da responsabilidade de seus atos. Então, a instituição deve responder e o agente que cometeu também. Então, há advogados que entram só contra a instituição, a empresa, e eu acho que o agente precisa responder também. É óbvio que a empresa ela pode, depois de sofrer a condenação, ela pode promover a demanda contra o funcionário, né? Aí nós temos uma questão dessa reparação que eu acho que diz muito sobre a nossa sociedade e o lugar do indivíduo, a diferença de tratamento do indivíduo conforme todas as suas circunstâncias. Na reforma trabalhista, há um artigo que passou a prever aí a forma da indenização, é o artigo 223G, e ele ele atrela o dano moral ao salário do ofendido. Vocês, num primeiro momento, vocês percebem aí o que isso representa? Uma pessoa que ganha R$1.000, que ganha um salário mínimo, quando ela for ofendida, ela pode ter, no máximo, aí, uma condenação de 50 vezes o salário dela. Então ela vai ter uma condenação de, no máximo, 50 mil. Uma pessoa que ganha R$10.000, ela vai ter uma condenação bem maior. Então, é questionável esse artigo, porque ele fala claramente uma coisa que todo mundo, a sociedade como um todo, sempre falou, que a moral do indivíduo depende da condição econômica dele, né? A avaliação da moral do indivíduo. Então, nem todo mundo é igual. E aqui fica esse impacto que a norma dá. Como eu disse, o assédio moral, ele tem projeto de lei, tá? Que na verdade foi implementado pelo deputado Marcos Jesus. Acho que é importante falar, né, o nome do deputado, e que implementou, que a gente nunca lembra, que é do PL de Pernambuco, em 2001. Está aí tramitando até hoje. Então, não temos, acho que 2017 foi para votação novamente. Tá? Uma questão aí importante é que xingamento e humilhação isolado, ele é enquadrado também como crime, tá? O xingamento e humilhação de funcionário. Que aí enquadramento em calúnia e difamação, artigo 138 e 139 do Código Penal.
Então, assim, não deixe. O indivíduo, quando ele é violentado, ele sabe, ele sente que está sendo violentado. E é importante que ele tenha uma reação o quanto antes. Se não, de entrar numa demanda direta, de notificar os seus superiores. Então, acho que a cultura, ela se muda e se cria conforme um acordo entre todos. E é bacana estar falando isso num sindicato, porque nós vemos que, desde a nova reforma trabalhista, houve aí um enfraquecimento, uma desmobilização dos sindicatos, né, por motivos óbvios, né, alguns perderam aí os seus recursos, e na verdade esse é o lugar em que a norma se reafirma para o indivíduo, né? Então o indivíduo não tem que estar preparado com toda a potência de conhecimento legal, e é aqui que a norma se reafirma. E num lugar como esse, em que é uma instituição educacional, né, você tem aí tem uma maior importância num momento como esse, né? É o primeiro, acho que o sindicato é o primeiro coletivo que diz muito ao cidadão, né? E isso perdeu a força ao longo dos anos, e eu acho que num momento como esse, de grande violência na sociedade, vocês podem, diferentes sindicatos podem estar se reunindo no sentido de promover aí novos acordos sobre o que vale e o que não vale, o que é violência para vocês, porque a violência muda, né, através os conceitos mudam, né, através dos tempos, e a gente vai se tornando permissivo. Então, o que era violência ontem, hoje já não é. Então, amanhã pode ser que eu estou dizendo aqui, muitas dessas coisas não sejam violência. Isso vai depender da nossa postura diante de tudo, da nossa postura coletiva. Aqui, assédio sexual e gênero. Então, o assédio sexual, como eu disse, está sempre relacionado com o seu sexo, tá? Então, é considerado discriminatório por isso. Essa é a nossa doutrina, ela diz isso, tá? Está relacionado com o agressor com relação à mulher. Então, isso tem mudado através da aplicação da lei, mas isso é a norma, a letra fria da lei, do Instituto, né? Aqui eu falo que, de acordo com um estudo conduzido pela OIT, o assédio sexual está intrinsecamente ligado com o poder. Na maioria das vezes acontece em sociedades em que a mulher é tratada como objeto sexual, cidadãs de segunda classe. Um exemplo clássico é quando é pedido favores em troca de trabalho, promoção salarial, acho que é isso aqui. E a vítima, ela se sente intimidada, desconfortável. Sim, esses sintomas, cheguei aqui, coloquei. Como eu disse, como é reiterada a prática, a pessoa vai descendo degraus, né? Então ela começa a se sentir constrangida, depois ela entra numa depressão. Então esse é o momento de muito alerta, quando a vítima se sente depressiva a ponto de pedir, de ou não ter mais vontade de trabalhar, ou de ir atrás de auxílio médico, é sinal de alerta, porque essa vítima pode chegar à depressão. Se ela não tiver essa leitura clara de que o problema não está nela, mas está no ambiente do chefe, ela pode chegar ao suicídio, tá? Não são raros casos que depois de algum tempo que a pessoa faleceu, aí se descobre que o que estava degringolado aí era o ambiente de trabalho, tá? Eu vou falar aqui, enumerar aqui alguns gestos, algumas atitudes. Então, contar piada, assédio sexual. Isso se assemelha em vários lugares do mundo, né? Contar piadas com caráter obsceno e sexual, tá? E eu falo isso para o meu filho até, só é piada quando dois riem. E há reciprocidade, né? Quando eu faço piada com um, e depois a pessoa faz também. Então, essa regra de falar não pode fazer piada, eu acho complicado, né, na nossa cultura. Mas algumas empresas adotam até essa postura porque tem problemas, né? Outro dia eu acompanhei uma cliente numa entrevista, digamos assim. A chefia a chamou porque a chefia teve reclamações, ela é enfermeira e teve reclamações de duas ordens. E chegando ali, então quando ela tentava se justificar ou saber mais daquelas denúncias, ela se sentiu acuada, porque não era a primeira vez que a chefia a chamava, e uma denúncia era anônima, então ela pediu acompanhamento, e durante a entrevista ela expôs
que ela se sentia muitas vezes mal, constrangida, porque os amigos de trabalho dela sabiam da sexualidade dela e faziam piadas para agredi-la. Então, a partir do momento que ela expôs isso para a chefia, se a chefia não tomar as devidas providências, fica caracterizado aqui o assédio, tá bem? Então é importante, sim, sempre chamar a chefia, deixar claro, comunicar o que está acontecendo. Cartas, notas, e-mails, chamadas telefônicas ou mensagens de natureza sexual. Avaliar pessoas pelos seus atributos físicos, essa coisa de toda hora falar assim, como você está bonita hoje, só essa fala, com um gesto, um olhar, e essa fala constante também, assobiar ou fazer sons inapropriados, fazer sons de natureza sexual ou gestos, ameaças diretas ou indiretas com o objetivo de ter relações sexuais, convidar alguém para sair ou ter sexo repetidamente, chamar nomes, insultar, olhar de forma ofensiva, questões inapropriadas sobre a vida sexual de cada um. Então, aí o que é inapropriado? Essa é uma questão que precisa ser tratada nas empresas, né? Assim, o que pode, o que não pode ser dito, né? Acho que pode ser um acordo coletivo, que é uma linha muito tênue. Alguém pode se sentir muito ofendido com algumas falas e depois se prova que no ambiente isso é prática constante, e todo mundo fazia e estava tudo certo para aquela pessoa. Eu já tive um caso que a pessoa se declarava radical, um religioso extremista, e disse que não aceitava. E depois ficou provado que ela, inclusive, também participava daquelas falas, né? Então, isso aí acho que é bacana ter um acordo. A chefia falar, olha, isso pode, isso não pode. Tocar, abraçar, beijar, cutucar ou encostar alguém sem permissão, seguir, controlar alguém, né? Tocar alguém para outros verem. Então a pessoa pode não estar vendo. Ela pode tocar alguém para isso mesmo. Ela pode não estar vendo. Se há gestos constantes por trás da pessoa e a partir do momento que ela toma conhecimento e se sente agredida com aquilo, então está configurado, né? Ataque sexual não está violação. Agora, eu separei aqui alguns tópicos, porque ontem ficaram, eu não sei se eu abro para as perguntas, ou se eu já acho que já vou introduzir aqui, né? Acho que é uma questão pululante, né? Uma questão do momento, que é essa intervenção da direção ou falas de alunos sobre os conteúdos das aulas, que está acontecendo com constância aqui no país. E eu disse o seguinte, vou primeiro falar o que a norma diz. É óbvio que a nossa Constituição e a Lei de Diretrizes Educacionais, é isso? LDB, ela fala aí do ambiente, qual deve ser o ambiente escolar, né? Qual deve ser o ambiente de ensino, o ambiente das universidades, e deve ser um lugar de livre veiculação de saber, né? Que as pessoas estão aptas a dar sua opinião. Então, eu vi um material, inclusive, que a Thaís me mandou, que é um posicionamento de um sindicato, é uma orientação do sindicato, né, para os seus sindicalizados, e com base nessa norma toda que foi citada, de que nada deve mudar, ou seja, o ambiente tem que ser de liberdade, de transmissão de conhecimento e de ideias. Tem aí já um paralelo, acho que vocês acompanharam, que ocorreu nas eleições, e algumas universidades sofreram ataques porque se posicionaram, né, sobre o que vem acontecendo, e acabaram até alguns alunos, alguns coletivos falando A ou B desse ou daquele candidato, né? E também o termo aí que foi muito falado durante as eleições, que é o fascismo, né? Essa identificação do fascismo em algumas ações, também foi falado, e isso foi combatido por um outro grupo.
teve aí uma determinação de um reitor para que retirassem faixas, dizeres, ou que poderiam, inclusive que política não deveria ser discutida dentro da universidade. A Carmen Lúcia, a procuradora Raquel, a chefe da Procuradoria, né, Federal, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, e a Carmen Lúcia foi a relatora. Ela foi firme no sentido de abraçar aí o arrazoado dessa ADIM e reafirmar essa liberdade. Então, isso aí é um precedente, né? Já é uma fala, não se trata do fato posterior em que vivemos agora, que é do próprio, de esmiuçar aí o que o professor tem feito ou não tem feito, se é levantar uma bandeira específica, né, e a sua opinião. Se trata aí de poder ou não poder se posicionar politicamente dentro da universidade. Então, é isso que trata a DIN e que se tratou a fala da Carmen Lúcia. Mas ela anda pela mesma linha filosófica e de construção de ideia de que a liberdade, a universidade é um espaço livre. Então, a norma diz isso. Ou seja, continuem fazendo o que vocês sempre fizeram. Esta é a minha visão enquanto operadora da lei, eu digo o seguinte: os professores das universidades, eles têm um trunfo muito grande, né, porque eles estão aqui para desenvolver a ciência. E eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente. A base, não é necessário, né? Eu coloquei aqui o que é a base do conhecimento científico. Deixa eu achar. E então, com base, por isso, vocês estão aptos a fundamentar qualquer informação ou posicionamento de vocês em doutrina, em pesquisa, né? Em elementos de pesquisa, em elementos, em argumentos bem fundamentados e racionais. E vocês têm aí uma população, um público, que não pode discordar que essa é a base da ciência, né? Ou seja, nós estamos em outras... Evoluímos, né? E agora sabemos que o pensamento científico ele deve atender determinadas premissas, diferente de outros povos, né? De outros tempos. Então, eu recomendo, enquanto operadora da norma, e que posso futuramente ter que defender um de vocês, que vocês pautem suas falas nisso e suprimam o eu entendo, eu penso. Mas é óbvio, isso é uma escolha de vocês. Vocês pautarem a fala de vocês na primeira pessoa é a opção de vocês e a norma está amparando isso. Mas o que virá daqui para frente e a forma de pensar dos tribunais, nós ainda vamos ver, né? Eu acho que é isso. Obrigada a todos. Por favor, Maria. Minha questão é a seguinte. Ele foi ligar. Ah, já ligou. Tá, minha questão é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar nos brindando com essa fala tão competente de um assunto tão complexo e que está ficando cada vez mais agravado por conta da conjuntura nacional que estamos vivendo, né?
notadamente talvez de 2013 para cá, e se acentuou muito de 2016 e agora com os resultados das eleições de 2018, né? Já a gente está vivendo anos seguidos com questões muito complicadas no plano da política, né? A minha questão é a seguinte: essa medida que o Supremo tomou no dia 31 de outubro, logo depois do segundo turno das eleições, referente às ações que a Justiça Eleitoral empreendeu, se minha memória não está falha, qualquer coisa em torno de umas 25, 26 universidades, e talvez o caso mais emblemático tenha sido a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, que tinha uma faixa na entrada, qualquer coisa assim, abaixo o fascismo, mas não tinha o nome de nenhum dos candidatos, e uma juíza interpelou aquilo como se fosse uma propaganda contra o candidato Bolsonaro e exigiu a retirada da faixa. O diretor da faculdade se negou a retirar a faixa, houve manifestações, porque lá parece que são professores e ministram aulas na Faculdade de Direito da UF, vários promotores e juízes, né? E parece que, inclusive, ela teria dado voz de prisão para o diretor da Faculdade de Direito, se minha memória não está falha. Se alguém tem essas informações, melhor depois vocês me corrijam, né? Mas o que mais me impressionou é ela passar um atestado de que aquela faixa estava fazendo propaganda contra um candidato, sendo que aquela faixa não trazia o nome do referido candidato, né? Então ela passa um atestado de que realmente ele seria fascista, então, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque agora, muito brevemente, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a lei da Escola Sem Partido, que a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou e o governador sancionou, e ela está suspensa por uma medida liminar, né? A minha pergunta consiste nisso. Você acha que o voto dos 11 ministros que acompanharam a Carmen Lúcia, que quase sacralizam o espaço acadêmico como inviolável em todos os sentidos por causa da liberdade de cátedra, liberdade de pensamento, de pluralidade político-ideológica, da livre circulação das ideias, né? Eu li vários excertos da votação dos ministros, e é impressionante, que a gente sabe que há uma divisão ali no Supremo, né? Incrível, e tem juízes, e tem ministros que são nitidamente conservadores, né? Provavelmente de direita, inclusive, né? Como tem em várias cortes do mundo inteiro. Pensa a disputa agora que está se dando nos Estados Unidos por conta da nomeação desse que o Trump nomeou, né? E na Suprema Corte norte-americana há uma disputa tenebrosa entre juízes liberais e juízes conservadores, que dá o equilíbrio e tal, né? Agora a gente acaba de assistir isso, né? Eu acompanhei um pouco pela CNN, na TV americana, todo o debate, as acusações feitas contra esse juiz que foi nomeado, né? Inclusive de assédio, né? E eu queria saber de você se você acha que essa resolução, esses 11 votos que acompanharam a liminar da Carmen Lúcia, vão interferir no julgamento que o Supremo vai fazer agora da Escola Sem Partido. E se isso acontecer, vai revigorar para todo o Brasil, derrubando a lei de Alagoas ou não? Como é que é isso? Porque vamos dizer assim, as unidades federadas e nem os municípios têm direito de fazer legislação, de alterar a LDB. Isso é uma coisa da União, né? Então, como que você acha que, porventura, possa vir a ser uma votação do Supremo sobre a questão da Escola Sem Partido, levando em consideração essa votação aí sobre as universidades? Olha, a gente que milita no direito, a gente sabe que primeira instância, ou seja, quando o julgamento é feito por um juiz apenas, então quando você entra com uma demanda, essa demanda vai ser apreciada por um único juiz. Então,
cada vez mais tem se tornado algo muito imprevisível. Ou seja, cada vez mais é a inclinação pessoal do sujeito, né, em toda a sua conjuntura, e não mais a norma, o que o direito dita, então é o que a gente chama de, isso é previsto no direito, convencimento pessoal, mas o convencimento pessoal deveria aí ser a tradução da soma do que a norma diz, né, com a vivência e a experiência do juiz. E muitas vezes essa análise não passa, se desvia muito, se confronta muito do que a norma impõe, né? A gente sabe que essa interpretação da norma, ela deveria se dar apenas onde a norma não tem clareza, né? Onde cabe essa interpretação, né? Matar alguém é matar alguém, né? E você tem aí as excludentes de licitude. Então, não cabe o juiz falar, não foi bem, não matou bem, ou matou mais ou menos, né? Então, a partir do momento que o fato existiu e está claro, então tem aí a gente vive esse momento movediço de não saber qual vai ser essa fala desse primeiro juízo monocrático. Nos tribunais, a coisa também depende cada vez mais do assunto, do tema. Quanto mais político for o tema, quanto maior a repercussão isso tiver na sociedade, mais inesperada essa decisão. Então, a votação aí, ela se dá por uma série de aspectos que não só o privilegiando a norma. Agora, se mantiver e deveria manter a logicidade, aí é muito claro que essa linha de votação deveria se manter, porque há uma ligação direta entre os dois. É praticamente o mesmo tema, né? A gente está falando da liberdade. Isso esperou na escola ensino básico. É praticamente o mesmo tema. Se trata da mesma sustentação aí filosófica. Agora, sabemos que isso acontecerá em dois momentos diferentes, né? Então agora nós não temos ainda instaurado o novo governo. Então essa força política das bancadas, né, e como isso vai repercutir sobre o Supremo, nós temos que aguardar, né? Agora, uma vez que esse tema for analisado pelo Supremo, isso praticamente, eu esqueci o termo técnico, mas cessa a discussão, né? Fica valendo essa jurisprudência. Sim, isso. Então, praticamente, você faz desculpa, eu esqueci mesmo o termo, mas você faz aí uma tese firmada sobre o tema, tá? É isso. Então, vamos torcer para que que isso se dê da forma mais racional e lógica possível, né? É claro que a força da sociedade no estudo importa, né? O direito, nós sabemos, ele é feito para a sociedade e pela sociedade. Então nós assistimos recentemente muitas normas se modificando muito rapidamente até por ação dos coletivos, né? Então a população LGBTX, enfim, essa população ela foi muito ativa na última década e conseguiu aí grandes ganhos. Então a gente começou a década sem que houvesse a possibilidade, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, e agora o indivíduo ele pode mudar o gênero e o nome direto no registro no cartório de registro, né, de pessoas. Então a mobilização da sociedade importa muito para assegurar as conquistas constitucionais que nós temos. É temeroso quando alguém emite falas totalmente à revelia dessas garantias fundamentais e nada é feito. Então, a sociedade precisa perceber isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nós Eu temos espero. eles. Vamos fazer. Mas eu já fiz a minha, eu espero. Você de repente abre alguma Não, coisa. eu vou perguntar de novo. Vai. Vou aproveitar. Vou aproveitar porque acho que essa discussão que nós estamos fazendo hoje aqui ela é super importante.
Você sabe que no âmbito do nosso mundo do trabalho, né, que é o espaço da universidade, os cargos, como por exemplo chefe de departamento, diretor de centro, reitoria, vários cargos são eleitos pelos próprios pares, coordenadores de programas de pós-graduação, né? Estou dando alguns exemplos que são assim mais corriqueiros e cotidianos do nosso dia a dia, né? Dada a explicação que você fez sobre assédio moral e assédio sexual, você acha que, por exemplo, vou dar um exemplo bem comezinho, vamos ver o que você acha desse entendimento que eu estou tendo, se ele é exagerado ou não. Por exemplo, no caso da chefia dos departamentos, vamos assim dizer. O chefia dos departamentos é um coletivo de professores e professoras, né, os departamentos, que tem uma longa trajetória de vida em comum, né, porque as pessoas têm uma trajetória que levam 20, 25 anos dentro da universidade. Tem épocas que a gente tem uma série de concursos, depois, às vezes, por políticas econômicas dos governos, há uma estabilidade, uma estagnação, mas há as renovações e tal, né? Você acha que toda vez que um chefe de departamento assume uma chefia, nós assumimos por 2 anos, né? E somos eleitos pelos pares. Você acha que quando ele instala a primeira reunião que ele coordena, que ele chefia, ele deveria falar das questões de assédio moral e sexual ou não? Dado o fato que por 2 anos ele vai ser o chefe daquele coletivo, né? Vai ter vidas, são vidas cotidianas de anos já patrasmente vividas, mas que no futuro também ainda vão viver, mas tem aquele interregno dos 2 anos em que eu sou o chefe e vou chefiar um departamento, sei lá, de 20, 30 professores, por um período mesmo que eu os conheço já por longa data e tal. Você acha que, no caso assim, da nossa realidade, do nosso mundo do trabalho, o chefe deveria chegar a dizer, olha, nós estamos aqui, então é a minha primeira reunião e eu queria... Você acha que tem que chegar a esse ponto ou não? Olha, eu acho que em algum momento, não sei se na chegada, talvez não, mas certamente é uma medida de sabedoria em algum momento se tratar desse tema, né? Porque são raros os ambientes que você não encontra questões desse tipo. Às vezes você não encontra demandas, mas você vem saber. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, ela trabalha com instituições, ela falou assim, olha, não encontro local que não tenha esse tipo de, no mínimo, assédio moral, né? Ela trabalha com comunicação não violenta, ela faz trabalho na Natura, em vários lugares, então essa é a fala dela. Então, pelo número de ações que nós temos na Justiça do Trabalho que versam sobre o tema, é uma medida profilática, né? Falar, né? Mas não só falar. Então, as empresas já estão gastando com treinamento para que essas coisas não ocorram, né? E outro ponto é também o fato de que a vítima, muitas vezes, ela não fala, porque quando ela chega no ponto de explodir, ela tem uma fala com o agressor e vai procurar um profissional para atendê-la. Mas entre essa explosão, essa revolta e a busca de uma solução de um profissional do direito para fazer justiça, faltou aí a coleta de provas. Então, eu já tive casos, tive um caso que eu, de racismo também, que não tinha provas, mas de assédio moral. Eu já tive um caso, assédio sexual, que eu me neguei a fazer, depois outro profissional assumiu e não foi positiva. O profissional tem que ter muita sensibilidade para perceber que demandar uma questão de dano moral sem as provas devidas é fazer com que a vítima sofra 2 vezes, duplamente. Ela se reveste daquela força. Eu quero justiça e depois ela tem uma sentença desfavorável, é uma dor terrível. Então eu nunca quero estar nesse lugar e ao lado da vítima como profissional que ela depositou tanta expectativa.
eu digo, até para isso, a instituição, até para a vítima ter uma outra conduta, a instituição deve ter essa fala e dar um treinamento, né? Então, se ela primeiro fala com o superior, se o abusador for o superior do abusador, voltando a reafirmar, um único ato não caracteriza assédio, né? É passível, dependendo do ato de reparação, ok? Mas não caracteriza. Então, eu acho que a vítima, para ela não entrar nesse lugar que é tão terrível, guardar o sentimento ruim de lado e falar, eu preciso dar um basta nisso. E aí, as coisas se interrompem, normalmente se interrompem. Quando acontece a primeira vez, ela fala não, e a pessoa vem de novo, ela chama o superior, e normalmente as coisas se interrompem dentro de uma instituição séria, né? Instituição que não tenha aquele aspecto da instituição familiar, em que o chefe é amigão do dono e está tudo certo, e o machismo impera, ou outras formas né? Quando o ambiente é saudável, normalmente se resolve. Faltou alguma coisa? Você falou Se o chefe tinha no primeiro dia já falado do assédio Então, sexual. eu acho que você tem que sentir o grupo. Acho que seria importante o chefe saber do grupo, acho que fazer entrevistas individuais, né, seria uma forma mais agradável de estar chegando. Normalmente o sujeito ele se sente mais à vontade de não se expor em público e expor os problemas, né, do grupo. Acho que ele tem que fazer essa triagem individualmente e aí saber que direção tomar. Se o ambiente for grave nesse aspecto, for doente nesse aspecto, aí acho que uma reunião geral, né, é importante. Para falar, estou sabendo, não quero isso, não aceito. E nisso, o sindicato é importante, porque eu perguntei para a Thaís, falei, vocês têm dados do número de assédios morais, sexuais? Ela falou, não, nós não temos isso. É possível fazer isso protegendo a vítima, né? Você vai saber do seu corpo, né? Aquele exame, o check-up que o indivíduo faz no médico, é o que toda instituição deveria fazer. Saber, olha, a gente tem tantas denúncias, ou até fazer essa pesquisa com os funcionários, essa pesquisa que preserva a identidade, porque é um assunto seríssimo. Seríssimo. Então, a gente percebe pela violência que vivemos agora nas eleições, né? As pessoas se agredindo, é isso, pronto, começa numa discussão, uma exposição saudável, aparentemente saudável, e termina numa violência absurda. Então, violência é uma caixinha, qualquer tipo de violência ela sai do mesmo caldeirão. Né? Sai do mesmo caldeirão. Então, é uma distorção cultural em que o indivíduo ele se sente capaz de potencializar essa. E eu preciso de um sujeito para atirar, um sujeito para ofender pela cor, para ofender pelo gênero. Então, a gente precisa perceber que é isso. É esse lugar de cultura que tem que ser mudado. Eu queria fazer sobre como produzir provas. A gente conversou muito sobre isso ontem, bastante professores fizeram essa pergunta. E uma das dúvidas pelo menos no meu ambiente de trabalho, a gente passou muito por assédio moral, mas durante o estágio probatório. E mesmo denunciando na ouvidoria, isso piorou, né? O assédio moral piorou. E a gente não foi capaz, porque isso nos... acho que... Não sei que momento a gente ficou paralisada, porque com medo de perder o emprego, né? De um emprego público. E a gente ficou paralisada diante dessa situação. Então a minha pergunta é como produzir provas efetivas, né? Para que a gente possa dar um encaminhamento administrativo, né? Na ouvidoria e depois passar para outras instâncias. É um lugar muito delicado. Hoje, eu vejo que o maior instrumento que nós temos é o acesso à tecnologia, né? Então nós temos na mão aí uma câmera, nós temos um gravador sempre conosco e eu não tenho dedos para estar falando isso assim, objetivando uma forma tão claramente, porque eu acho que isso até limita se o agente agressor percebesse
essa arma, ele deveria se inibir, né? Porque uma gravação em que a vítima é interlocutora, isso é prova, né? Não vai ser questionado. Então, se a vítima é interlocutora, faz parte da gravação, ela pode usar isso. Mas eu vejo que o principal é você, no ambiente de trabalho, você encontrar pares, tá? Você tem que encontrar pares. Isso é para tudo, né, na vida, mas então a mulher quando anda e se sente insegura à noite, então assim, procure, eu sei que aquele caminho é perigoso. Infelizmente a gente está nesse lugar, então procure ligar para alguém, falar, você está onde? Você está mais ou menos, vamos tomar o mesmo táxi. Então andar acompanhado é muito importante. Ter essa cultura do coletivo. Então, no ambiente de trabalho, procure pares, e se estiver acontecendo alguma coisa, você não confia no seu chefe, converse com alguém, e a partir daí você constrói essa fala, esse diálogo, essa estratégia, né, de, olha, eu vou, tal horas ele costuma fazer isso, ou eu queria que você estivesse mais ou menos presente, ou eu vou mandar uma mensagem assim para ele, não sei. Isso é difícil, é muito difícil, é muito delicado, mas é possível se construir. Agora, se a instituição estiver presente, né, lembrar que a instituição, ela sempre quer, ela lucra com a produção, com a boa produção. Então, ela está extremamente interessada, talvez ela não tenha se apercebido ainda, mas ela é a primeira e maior interessada num ambiente em que o indivíduo se sinta pleno e que produza. Então, se una aos seus pares e leve ao conhecimento dos superiores, dos superiores, dos superiores. E eu não sei se vocês já fizeram essa fala, essa chamada com a ouvidoria, inclusive no sentido de falar, olha, nós não estamos vendo a atuação de vocês nesse sentido. Todos reunidos, porque normalmente as denúncias elas são individuais e aí se esgotam ali mesmo. Eu achei bem bonita essa entrevista que eu me referi, foi aqui no hospital universitário, e que a funcionária se sentia constrangida pelo número de vezes que ela era chamada, e ali ela falou nomes de pessoas, de quem sabia, só que antes eu já havia instruído ela para buscar essas pessoas, ter com essas pessoas, e aí eles vão chamar a ouvidoria e vão fazer um levantamento. Então, tudo indica que daí vai sair algo positivo. Então, assim, pelo número de casos que eu vejo aqui, de danos de assédio moral e sexual, eu acho que as vítimas precisam sentar para conversar e se pronunciar coletivamente junto à ouvidoria. É isso. Matilde? Boa tarde, Sara. É um prazer novamente estar com você. Boa tarde a todos. Eu quero fazer duas perguntas que me angustiam bastante. Uma é da que você acabou de falar, que o assédio moral ou sexual só se dá na hierarquia, né, com pessoa que esteja acima daquele. E na hora que for com os companheiros? Porque isso ocorre também, né? Então, Posso só juntar? E quando inverte, ela é hierarquicamente inferior, sim, também. Né? produz violência contra pretensamente superior, que é o meu caso. De assédio de aluna contra mim. Sim. E a segunda é, com essa coisa dessa insegurança que a gente está vivendo aí após as eleições, as conquistas que nós tivemos nesse período com a autonomia social, o respeito, o dever escolar, isso pode retroceder com essa fala dele, essa fala, não sei se eu posso falar isso, essa fala horrorosa, né, do presidente eleito, que é contra tudo e todos. Isso as pessoas podem perder esse direito de não poder mais usar, por exemplo, o nome social dela nas escolas, ou nos ambientes, ou mesmo nos documentos, isso pode retroceder? Foi claro? Sim, foi. Por quê? Você me entendeu? É porque hoje os transexuais ou homossexuais, qualquer pessoa, ela pode mudar o nome, né? Inclusive hoje nas escolas, nos documentos podem ser mudados, né? Eu não sei até quando isso, ouvindo o que ele fala,
se isso pode retroceder, se isso tem uma lei, ou se... Que tipo de segurança a pessoa tem para que isso não possa retroceder. Sim. Posso emendar o casamento igualitário aí também, essa pergunta? Vem aqui, por favor. Não, só para emendar. Se você acha que o casamento igualitário também pode Retroceder. Sim. Posso só emendar a pergunta dela? Pergunta boa, você viu pergunta boa minha? A OAB soltou uma nota dizendo para quem no casamento homoafetivo, quem não se casou ainda, eu acho que é nesse sentido, para que se case até dezembro, porque a partir de janeiro, a gente sabe que essa é uma decisão que foi de Joaquim e que ainda está lá para ser votada. Né? Então, a minha pergunta também é nesse sentido. Se a gente vai perder esse direito de se casar, e tudo isso, a mudança do nome social, se tudo isso vai retroagir. Sim. É possível. Perfeito. Eu vou começar do final, porque se eu esquecer a primeira, eu te pergunto de novo. Vamos lembrar, memória é tudo, gente, memória é tudo. A nossa Constituição, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, tal, fez 30 anos agora, tanta coisa e tal. Por que que ela é tão bonitinha? Ela é tão bonitinha porque nós havíamos saído do período da ditadura, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, foi fazer, o Constituinte ele resolveu fazer o ó com um copo. Então, assim, nossa, aconteceu tudo aquilo, as pessoas eram torturadas, as pessoas sumiam, as pessoas, né, naquele período que tem gente que nem sabe mais o nome, né, talvez nem seja bem ditadura. Então, mas naquele momento ele falou, se aconteceu tudo isso, a gente precisa resguardar o que é fundamental, e o que é além do fundamental tem que ficar muito claro. Então fez lá aquele artigo 5º maravilhoso, fez outras coisas, mas o artigo 5º assegurando tudo. Essa Constituição é de 88. E aí, até que conseguiu, e lá fala, somos todos iguais, né, liberdades e tudo mais, então somos todos iguais perante a lei, tratar desigualmente os desiguais, né, tem essa coisa. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Eu recentemente eu tive um processo que transitou em julgado, foi um acordo daqui. Depois eu posso fornecer o número para vocês. Transitou em julgado, o advogado trouxe uma petição, e o juiz falou, eu vou mudar essa partezinha aqui da sentença. Então, com tudo isso, com todas essas garantias fundamentais, só agora, 88, de 88 para cá, quantos anos? Hã? Então tá, então 30 anos que nós estamos com normas complementares, com decisões judiciais, implementando esses direitos, essas garantias, essa igualdade. Então tá. Agora nós temos um futuro presidente que de vez em quando ele faz colocações que são contrárias à norma. Recentemente ele e o nosso ministro, futuro ministro da Economia, eles visitaram, acho que essa semana, eles visitaram a Câmara em Brasília e o da Economia, como que é o nome? Paulo Guedes. Ele falou, vocês precisam votar a reforma da Previdência. Né? Vocês leram isso? Ele falou, vocês precisam votar a reforma da Previdência. Eles disseram, nós não podemos votar a reforma da Previdência enquanto houver a intervenção do Rio. Isso é constitucional. Então a Constituição fala isso. Né? E aí ele falou, não interessa. Vocês votem a reforma da Previdência. Então, nesse lugar, e assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela recomendou, né? Ela recomendou. E falando em recomendação, depois eu lembro daquela notícia que você me mandou. Então, é aquilo que eu falei para vocês, olha, a norma, ela diz isso, ela assegura vocês, a Lei de Diretrizes Educacionais, a LDB, a Constituição assegura. No entanto, eu, como prática da lei, eu diria, fundamentem as vossas falas em doutrina, em teoria. Olha, eu vou falar de teoria marxista, né, porque está aqui no livro tal, né, tomo tal, não sei o que tal. Né. É claro, você pode falar a quantidade, o tempo da sua aula que você vai gastar com teorias econômicas liberais, ou então vai depender do tema da sua aula, entende?
agora mais conservador, enfim. Mas fundamentem e suprimam o eu. Essa é a minha singela orientação, porque nós estamos num momento muito movediço. Eu não sei qual vai ser, não sei o que vai ser daqui para frente. E a Thaís, você me mandou uma notícia que como é que é? A Procuradoria, tem uma Procuradoria do Sul, né, do Sul, não é? Que estava recomendando, ela deu uma recomendação, alguma coisa assim, não foi ela não promoveu uma orientação, né? Ela estava orientando as escolas a continuarem promovendo livremente a educação, como todo tipo a liberdade de cátedra, exatamente, a liberdade de cátedra para decidir o que iria ou não ser lecionado. Eu posso dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul é tido pelo direito como um lugar mais oxigenado, mais liberal, né? que primeiro tem as ideias, que defende mais amplamente as liberdades e o que é contemporâneo. Então, vamos aguardar toda as outras áreas, né? E como bem foi lembrada pela nossa colega doutora Zélia, a OAB fez uma recomendação que não deveria, a meu ver, né, que não deveria, não, na meu ver, vai contra aí o que se espera do judiciário, né? Mas se ela se posicionou dessa forma, eu acho que é um indicador importante para todos nós. Acho que agora a gente tem que se pautar por indicadores. Indicadores que vai retroceder. Então, eu acho que é esse indicador, sim. É esse indicador que não é que vai retroceder, mas que tem chances de retroceder. A gente nem sabe se vai ou se não vai, porque hora é dito A, depois os segundos é dito B. Né? Então a gente não sabe nem se isso é um jogo para que nós não saibamos bem para onde nós vamos andar. Né? É isso. Tinha uma outra pergunta também, né? Sobre o nome social. Se isso corre algum risco de ser perdido, assim, as conquistas que tiveram, Então, nesse acho que último está ano, nesse... né, com essas falas dele. Eu acho que enquanto as coisas não estiverem... eu acho que tudo corre risco. Tudo corre risco. Agora, não acho que as coisas, essa mudança, se houver mudança, essa mudança será definitiva. Não penso que essa mudança vai ser definitiva. Acho que a sociedade ela é feita de forças. Não, nem ela é feita de forças e vai depender dessa corrente, né, do posicionamento. Eu trabalho com direitos humanos. Eu sempre disse para os coletivos, sempre tentei implementar isso, fazer isso pulsar, que é importante a divisão no momento da reflexão de que maneira se alcançar aquilo que diz muito para aquele coletivo, para aquele grupo. É importante essa divisão. Mas em algum momento nós temos que perceber que todos estamos unidos por um mesmo motivo, que é o desrespeito. Desrespeito aos nossos direitos, às nossas garantias fundamentais. Talvez isso se dê nesse momento. Né? Então, assim, porque normas fundamentais, não importa se ela atinge o grupo A, se atinge o grupo B, é questão de princípio. Ou seja, se falta uma perninha da casa, o princípio é a base. Né? Se desestrutura uma perninha, certamente a outra perninha vai ficar fraca e vai cair da cadeira ou da casa, ou sei lá. Então a gente tem que começar a perceber isso, e que a questão não é com ele, nem com ele, a questão é com todos nós. Todos nós somos cidadãos e que precisamos ter segurança jurídica e segurança no futuro. E se o nosso nome é democracia, Estado democrático, ou bem esse Estado democrático se consolida, né, ou bem vamos para outro lugar. Mas precisamos saber para que lugar estamos indo. Tem outra pergunta da professora Marinense, que não respondi. Sim. Sobre o assédio, se pode ser constituído assédio moral quando é Então, A hierarquia orientador? fica invertida. Quando a hierarquia fica invertida, né, professora? Só que foi um momento que estava quase em posição igual. Não havia mais hierarquia quando eu fui assediada.
Sim, mas ainda que em posição igual, não. O Instituto Assédio, aí é outra coisa. Houve um desrespeito, houve um crime, ela usou uma palavra, então houve um outro instituto do direito. Sim. Mas a característica do assédio é essa hierarquia, né? E porque tem um uso desmedido do poder. Então, assim, eu tenho voz de comando sobre você. Eu tinha um amigo que dizia: Deus me livre do domínio dos fracos. Eu falo, eu tenho medo do pequeno poder. Do pequeno poder. É verdade. E é o que a gente viu muito, né? E pra mim, a questão não é o posicionamento social. Pra mim, o fraco hoje, esse medo do fraco se traduz na fraqueza de argumento. Então, assim, aquele sujeito que sabe que não tem argumento e chega no ponto, ele xinga ou ele usa da força. Então esse é o lugar mais terrível que a gente está vivendo. Eita, tem mais uma questão. Doutora Zé? A doutora Zé não tem preferência. É só uma colocação, se você me permite. Sim. É o seguinte, a resposta da Clara. A resolução do casamento entre homoafetivos, ela foi uma resolução do Joaquim Barbosa. Ela não foi votada ainda como lei. Então, quem vai votar isso é o Senado, tá? O Senado, a partir de janeiro. Por isso, a orientação da OAB. Porque o Senado, ele mais de 80%, ele vai ser de pessoas, de políticos. Por favor, doutora, por favor. Não. As pessoas que estão ouvindo em casa, isso mesmo. Também. De políticos paralelos com o nosso presidente. Então, com certeza, não vai passar a lei que vai efetivar, que vai fazer valer o casamento entre homoafetivos, entendeu? Então é isso. Perfeito. Eu só tiraria o com certeza, mas eu não tenho certeza de tirar. Eu só tenho a certeza porque nós vamos ser minorias no Congresso. É minoria. Nós somos minoria. A partir de janeiro nós somos minoria. Mas assim, acho que no finalzinho do segundo turno, o que eu vi de pessoas que eu não esperava falando não, eu não quero isso, inclusive políticos, né, de ultradireita, inclusive um professor meu que é desembargador, que é uma pessoa, um expoente do direito, falou: eu não quero isso, eu não quero isso mais. Então, eu não sei, eu tenho um mínimo de esperança nessa mudança de algumas pessoas que são chave. Porque, e aí quando teve essa visita no Congresso e teve essa fala essa fala dos integrantes da Câmara, falando: eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo essa semana. O presidente, né? Porque assim... É impossível, Isso, eu sou péssima para nós. Então assim, o que eu acredito? Todo mundo, não importa aí a ideologia, a orientação, né? Todo mundo busca, mesmo quem é violento, busca um pouquinho de paz e um pouquinho de segurança. Então quem é violento, ele acredita que a sua violência é um ato que vai gerar a paz em continuidade. Mas você não consegue ficar tranquilo se você não tiver um mínimo de direcionamento. Então não é, eu vou atingir o céu e vou encontrar com as virgens, por isso eu me explodo. Tem que ter alguma coisa. Agora, do jeito que a coisa vai, as pessoas estão percebendo que é um carro louco, que não tem lugar para ir. As perguntas? Não tem. Desculpa a superexploração, mas eu tenho mais uma última. Sara, eu quero insistir, porque está gravando, nós vamos pôr essa sua fala na nossa homepage, né? Vários professores e professoras assistirão o vídeo. Então eu queria aproveitar para dizer um pouco, também esclarecer um pouco sobre o nosso ambiente de trabalho, a natureza, não é o ambiente, a natureza mesmo do trabalho acadêmico, né? Você sabe que a universidade é uma instituição quase milenar, né? Ela nasce nas entranhas da sociedade feudal e ela é criada pela Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, né?
A notícia mais antiga que nós temos de universidade é a Universidade Europeia, é a Universidade de Bolonha, estima-se que ela é de 1149, qualquer coisa assim, né? Então nós estamos caminhando aí para ela ser logo uma... Ela já é secular, mas logo ela vai ser milenar, né? E ela nasce hierarquizada, tal como a Igreja Católica é hierarquizada, né? E é uma hierarquia com uma disciplina muito rígida, né? E nós temos toda uma liturgia que não é... mas que tem raízes nessa liturgia religiosa dentro da academia, né? Dentro da universidade, dentro do espaço acadêmico, né? E talvez nós, nas universidades brasileiras, não sejamos tão, assim, temos rompido muito mais com essa tradição milenar da universidade do que as universidades europeias, por exemplo, né? Onde os professores catedráticos usam togas, usam vestimentos com cores diferentes, então tem toda uma liturgia bem acentuada mesmo, e que lembra um pouco a liturgia da Santa Madre Igreja, né? Pensa assim, aquelas bacas, aqueles vestimentos que os bispos, arcebispos usam durante, por exemplo, o calendário religioso, né? Não o secular, o civil, né? Então, nas universidades europeias você vê muito isso, né? Aqui a gente não tem tanto isso, mas, por exemplo, guarda-se muito a hierarquia da titulação, por exemplo. Então, tem uma hierarquia que vem pela titulação, tem uma hierarquia que vem por conta da carreira. Para você ter uma ideia, e eu já manifestei muito contra isso, a composição do conselho universitário, que é a instância mais alta de deliberação, a mais importante, a última instância que está acima da própria reitoria, ela é composta, uma fração dos professores, pelas categorias. Então, professor titular vota em professor titular, professor associado vota em professor associado. Agora a gente está vivendo um processo eleitoral. Então, eu sou professor titular, então só eu posso votar em outros professores titulares e tal. E aí a gente constitui uma fração que compõe o próprio conselho, né? Então você vê que eu sou contra isso. Eu acho que devia ter uma eleição universal, mas não é assim. Mas eu estou te dando esse exemplo para mostrar que ainda preserva-se entre nós essas distinções e essas hierarquias. Aonde que eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar no seguinte: como que fica essa questão? Eu acho que está virando uma coisa assim muito delicada, né? Essa questão da hierarquia, por exemplo, quando você vai para o âmbito da pós-graduação. Então, eu sou professor credenciado em um programa, então eu tenho o direito de orientar mestres e doutores, estabelece-se uma hierarquia por conta da titulação, e a gente tem uma corresponsabilidade pelo processo de produção do próprio conhecimento, seja no âmbito do mestrado, seja no âmbito do doutorado, e se estabelece uma relação entre orientador e orientando, né? E essa relação, ela se pauta por esses elementos de uma hierarquia acadêmica que está demarcada pela titulação, né? Uma pergunta prática que eu queria, por conta de que muita gente vai nos ver aqui por vídeos, né? Esse debate está sendo interessante por conta disso. Você acha que os professores deveriam se precaverem mais, tomarem determinados cuidados, né? Nessa questão, por exemplo, da orientação, seja de um aluno, de uma aluna de mestrado, seja de doutorado? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, porque outro dia eu ouvi alguém falar isso, fiquei meio impressionado, mas depois entendi. Falei, eu acho que os cuidados estão caminhando para ser nesse sentido mesmo. Alguém me dizia, não, eu não oriento mais ninguém com portas fechadas. Qualquer aluno que me procura, dos meus orientandos, eu não fecho a porta fica aberta, né? Que recomendações você nos daria no caso de que a hierarquia, essa hierarquia é acadêmica, não somos nós que criamos essa hierarquia, nós os professores, isso vou usar um termo aqui religioso, mas por conta da origem religiosa da própria universidade, tem uma liturgia entre nós, entendeu?
do fazer acadêmico, que nos impõe esses papéis distintos, que eu sou orientador, você me orientanda, entendeu? Então tem toda uma relação de hierarquia entre nós. E como que eu me relaciono com você por conta de qualquer cuidado e delicadeza que a gente deve ter em relação, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, nessas duas configurações. Eu estou falando dessas duas configurações, que você chamou de institutos, né, por conta da sua própria fala. Sim, perfeito. Eu até normalmente anoto numa instituição como essa e falo. É um assunto importante. Eu acho que é salutar manter a porta aberta. Eu acho que é salutar para ambos. Até porque a gente não sabe qual vai ser a leitura do indivíduo, ou qual vai ser o ato, né, do subordinado aí, do aluno, do orientando. As pessoas têm várias leituras acerca de determinadas, né, posturas. E se você deixa a porta aberta, que aí é uma metáfora para uma série de coisas, você está dizendo que você não tem nada a esconder. E se o ambiente cria esse lugar de subordinados e subordinandos naturalmente, então você precisa tomar cuidado para não ser esse ofensor, né, hierarquicamente superior. E é muito comum esses relatos. Mas aí tem situações que a atitude do orientador é gravíssima, como a atitude do orientando algumas vezes, mas aí cabe a diferença. Por que o Instituto vem? O Instituto vem porque aquele que está numa posição superior, ele pode falar, não quero mais. E ele não vai ter lesão nenhuma com isso, né? Ele fala assim, olha, não quero mais, ou seja, você está me ofendendo, quem está em hierarquia superior. Agora, aquele que é inferior, ele tem uma frustração maior, ele tem via de regra, e o direito, em vários institutos, ele abarca essa figura que está num lugar mais frágil, né? Seja no Código do Consumidor, seja nas relações de trabalho, ou seja num instituto como esse. Então, é por isso que o superior não sofre esse tipo de assédio, mas o inferior sim, porque em razão da sua postura, ele tende a suportar mais, né? Ele normalmente tem mais a perder. Então, eu acho que cabe aí vocês refletirem sobre isso e criar mecanismos para que essa relação seja o mais tranquila sempre, né? Assim, a partir do momento que teve essa reflexão e que a gente sabe que tem esse lugar, que as pessoas se sentem ofendidas mesmas e que há aí um direito que ampare, é preciso refletir sobre mecanismos para diminuir essa tensão entre as partes, né, e esse lugar de ofensa. Só exploradinho. Explorando o nosso tempo. Tá bom te mandar para um psicólogo. Mas a gente é meio psicólogo, Eu acho que advogado é meio tudo. Depois das eleições eu estou precisando de psicólogo, vou ter que pedir socorro aqui para o sindicato, né? E diante do que a Marília falou, dessa questão do professor não poder mais atender um aluno de porta fechada, já ouvi isso de um médico também, dizendo que não atende mais nenhum paciente de porta fechada, né? E eu acho que a coisa está se agravando cada dia. E quando se volta para o professor, eu tenho um pensamento, isso é meu, que a gente cada dia vem perdendo a sua autoridade e autonomia, né? Principalmente quem é do ensino básico. A gente está perdendo totalmente, não só a autoridade e a autonomia, como a credibilidade também, né? A gente está sofrendo uma situação terrível do ensino básico. E quando você diz que não pode mais atender o aluno, você não pode mais fechar a porta, é uma coisa assim, tamanha, que parece que cada dia enfraquece mais a gente, né? Você fica enfraquecido. Aí as pessoas cobram ensino de qualidade, cobram tudo que é de você, mas você não pode cobrar nada, tudo é inseguro, né? Tudo. Aí onde que eu volto para outra questão, é assédio, tanto é de lá para cá como daqui para lá, né? O aluno, o pai te assedia, você diz que foi assediado pelo aluno, e vira assim uma confusão que assim, eu não entendo o que vai ser de nós no futuro.
né? É complexo, eu particularmente vou pro psicólogo, que eu não posso mais nada. Vamos te internar. Olha, o que eu... Primeiramente, nessa fala, no uso, no emprego da palavra assédio, muitas vezes... quer dizer, o emprego da palavra assédio muitas vezes foi indevido aqui, então a gente começa por aí. Depois, a gente vai para um outro lugar que eu acho que é importantíssimo, é perceber que nós estamos neste lugar, né? A sociedade toda está nesse lugar, com um grau de violência altíssimo, das relações todas conturbadas, e aí você já não sabe mais de que maneira lidar, né? O que esperar do sujeito, e é se perguntar, então, quem nós somos, né? Eu trabalho com fatos, então eu sou diferente do psicólogo. O meu lugar é muito confortável. Eu consigo, acho que a minha saúde se deve a isso, eu consigo perceber que existe um fato, né? E assumir esse fato como tal e pensar de que maneira eu posso interagir, né? Intervir. Ontem eu contei o caso, vou aqui, acho que alguns sabem, vou aqui replicar, que eu advogo pelo Coletivo Cerrado. Né? Então, quando acredito muito no coletivo, e acredito que o coletivo é primeiro a reflexão individual, depois essa colocação e falar, tá, isso é fato. Então, como é que eu vou transformar essa realidade? Então, assim, nós não somos reféns da nossa realidade. Então, vocês aqui, como um coletivo que pensa e se relaciona com o aluno, enfim, com o subordinado ou não, vocês devem buscar medidas, mas acreditando que essas medidas podem ser eficazes. Então, que medidas que nós podemos tomar para reverter isso, né, para humanizar as nossas relações, por exemplo. Então, quando eu encontrei o Coletivo Cerrado, eles estavam assim, não, está tudo certo, o Ministério Público está cuidando, né? E aí, com o fato que me chegou tem uma licitação em andamento para construir a estrada. Então, até então, para mim estava tudo bem, não milito em ambiental, tal. Quando eu fiquei sabendo que havia uma licitação, esse fato me moveu. E aí fui atrás. Mas espera aí, está com o MP, mas a estrada vai sair. A licitação está com... Não! E eu falava, não, a estrada vai sair. Eu tive que fazer todo mundo entender que a licitação era uma coisa, era um estado último. A estrada vai sair. Aí depois que eu convenci todo mundo de que a estrada ia sair, quer dizer, convenci mais ou menos. Para convencer, eu precisei que eles agendassem uma reunião com o Ministério Público Federal e para que eu fosse junta para falar na frente do Ministério Público. Escuta aqui, tem uma licitação, então você sabe que a estrada vai sair. E aí ele falou, calma, está tudo sob controle, mas com um olhar que não. E aí eu levantei, falei, obrigada pelo seu trabalho e eu vou ver o que eu faço. E aí tive que convencer o coletivo a entrar com uma ação popular. Eu falei assim, a gente não pode mais ficar esperando o IP fazer alguma coisa, porque o fato existe uma licitação. Então, eu acho que o fato que nós podemos aprender disso tudo o ser humano precisa reaprender a se relacionar. De que forma nós vamos fazer isso? Eu conto com vocês. Uma longa pedagogia. E aí, já que estamos falando de violência, e que estamos no mês da consciência negra, e que o meu trabalho é pautado na soma de todos os conhecimentos para que o ser humano encontre esse lugar de beleza que nós temos, que nós merecemos, eu trouxe aqui, eu trouxe aqui um presente que eu ganhei de uma escola pública, um sarau, que eu participei agora, um sarau na cidade de Araci, que uma amiga minha faz, um grupo de teatro, na verdade, é Teatro Essencial, uma amiga minha que é seguidora da Denise Stoklos, e ela sempre chama os artistas amadores e colegas para colaborar. E foi uma coisa super bonita, porque eu devia ter trazido foto, uma escola cheia, às 9h30 da manhã, tinham cerca de 60 pessoas, né? E aí os atores eles se revezam no palco, mas a intenção é que os estudantes e a população local participem. E aí quando essa população começou a participar, depois de algum tempo, e estava bonito, estava vivo, a diretora parou tudo e falou, tem uma palestra. Nós ficamos assim, palestra, deve ser palestra de arte. E aí descobrimos que era uma palestra comercial que uma empresa de odontologia foi fazer no sábado às 9h30. Quer dizer, alguém havia dito, vai ter um evento que a população vai se interessar e você vem. E aí, enfim, eu achei bacana ver os
estudantes, população e os artistas falando, não, dessa forma a coisa não continua. Enfim, e aí transcorreu da melhor forma. Transcorreu de uma maneira inusitada e com todas as pessoas unidas, lutando por aquilo que elas acreditam. Ou seja, a cultura tem sim que ser privilegiada, o humano tem que ter um outro lugar, e não esse que você diz que é o correto só porque você se sente líder, né? Eu ganhei uma Abayomi e eu convidei o meu amigo Josenil, que é conhecido como Nil Pereira, que faz esse trabalho belíssimo como educador, arte educador. Por favor, Nil. Boa noite. 5 minutinhos, vamos falar um pouquinho de cultura afro, um pouquinho das nossas raízes, revigorar um pouco em meio aí a tanto medo, tanto assédio, mal usando a palavra, né? Há tanta coisa aí que acaba batendo. Acaba esparecendo ou acaba amedrontando. Eu sou o Nil Pereira, hoje nós vamos falar um pouco sobre as Abayomis. As Abayomis, elas nasceram como nós, assim, um ciclo de vida intenso nas águas dos oceanos. E em meio àquelas águas, em meio a todo aquele contexto da escravidão, da exploração, da opressão, da violação dos direitos, do cálice, de tudo aquilo que violou, que inconcebeu, que amedrontou as mulheres, como sempre, ali na luta, ali no empenho, com as suas meninas, suas filhas, suas netas, suas sobrinhas, ou com as suas amigas. Essas mulheres, em meio ao balanço das águas do mar, no aperto dos navios negreiros, tiravam de sua saia, em meio a tanta dor, em meio a tanto tormento, elas tiravam pedaços de panos e faziam abayomis para suas filhas. Abayomis são pequenas bonecas negras, sem costuras, feitas de nós. As abayomis, elas sempre têm que caber na palma da mão, porque na separação da água dos navios negreiros entre mães e filhas, entre senhoras e amigas, entre tias e sobrinhas, no momento da separação, as filhas levavam as abayomis consigo. E mais do que um pedaço de pano de arrepiar, elas levavam a lembrança, talvez o sofrimento, talvez a resistência, talvez a luta, mas a memória, a alegria, a esperança. Toda vez que a gente olha, que a gente recebe uma abayomi, a gente lembra dessa ancestralidade, a gente lembra da nossa raiz e a gente sempre carrega aquilo que há de mais precioso conosco: a luta, a opressão, a escravidão, mas a resistência, a esperança. A gente já sobreviveu a tanta coisa, então fica aí para nós esse ensinamento. E quando nós fazemos abayomis com nós desfazemos outros nós de preconceito, nós de coisas que foram malditas ou que não foram ditas. Abayomi vem do Yorubá, da África, dialeto da África. Significa encontros perfeitos ou aquela que traz a felicidade. E aí hoje nós vamos espalhar um pouquinho de felicidade aqui para vocês. É isso. É isso, gente. Vamos ter esperança. Vamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada. Esse artigo maravilhoso que finalizou assim com esperança, né? Cheio de esperança. E convido muito todos vocês para um happy hour lá embaixo no restaurante da UFSCar. Bom, muito obrigada pela presença de todos e todas.
resposta.